Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Fátima Camilo e a Rose Fonseca, que são sócias no Cursos Viva Bem, que é voltado para saúde, estética, né? A gente tem bastante estágio também lá e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas profissionais, sobre empreendedorismo, marketing, estética, cursos. Tudo que tem nesse mundo, a gente vai conhecer um pouquinho delas. Eu sou a Thay Lu e eu também faço aqui o nosso podcast Essenciais. Falo sobre marketing, inteligência artificial e bastante coisa no ramo do empreendedorismo. E a gente vai conhecer elas aqui um pouco hoje. Olá meninas, bem-vindas! Primeiro vocês podem se apresentar. Vou começar com a Fátima, que está aqui à minha direita. Fátima, fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre o curso, sobre essa iniciativa, como que funciona para você. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra participar desse podcast Essenciais. Tem tudo a ver comigo, né? Eu amo, até porque eu estou lançando Mulheres Essenciais, então tem tudo a ver. E hoje eu estou mais feliz ainda por estar aqui, ao lado de Rose, minha amiga, minha sócia, aqui no Viva Bem Cursos, onde o nosso objetivo, você vai ouvir um pouquinho vocês, né? Vão entender um pouquinho o objetivo principal. Então, para quem não me conhece, Fátima Camilo, empreendedora, empresária, aromaterapeuta, especialista em gente, e é sempre uma alegria estar aqui compartilhando com vocês. Que ótimo. E você, Rose, se apresenta um pouquinho, me fala um pouquinho de quem é você, o que você faz, pra gente conhecer melhor. Bom, eu quero agradecer também pelo convite, né? Uma honra estar aqui e, bom, eu estou na área de estética há 26 anos. Eu sou empreendedora na área de saúde e estética e hoje com os cursos, né, que é um sonho realizado e é algo que eu sempre quis porque na verdade é uma dificuldade muito grande no ramo de estética, principalmente para quem não tem a oportunidade de exercer antes de abrir uma clínica de estética, por exemplo, a prática clínica. Então hoje nós temos uma grande oportunidade que é entregar essa missão para os profissionais dentro de uma clínica escola, né? Uhum. Então, essa realmente é um sonho realizado, né? E eu não tive essa oportunidade quando eu comecei, não tinha mesmo. Até porque eram pouquíssimas clínicas de estética e existia uma concorrência muito grande, né? Em compartilhar os segredinhos dessa vivência clínica. Então, hoje nós temos isso. Então, eu sou formada em biomedicina, sou biomédica esteta, mas sou esteticista de raiz, né? Foram mais de 7.000 certificações, continuo estudando até hoje, são 2 pós-graduação, então eu me considero realmente pronta para entregar, tecnicamente falando, aos profissionais toda a segurança que eles precisam para levar para o mercado de trabalho. Que maravilha! Nossa, 7.000 cursos da pessoa numa área, eu não consigo nem imaginar. Assim, não sei se você sabe, mas eu fiz odontologia, né? Era pra ser uma dentista, mas não segui na área exatamente porque a entrada, né? Principalmente no ramo da estética, é uma porta de entrada bem difícil, né? O que você falaria hoje para os alunos que estão dentro da faculdade? Porque existe um certo desânimo quando que a gente entra com uma mente achando que a gente vai ser o que a gente vê no Instagram e não é verdade, né? Ali dentro do Instagram tem muito dinheiro envolvido, tem muita gente envolvida, tem muitos cursos envolvidos além da faculdade, né? Sim. O que você diria para essas pessoas hoje? Procura um estágio, procura uma residência. Sabe por quê, Thay? Dentro da faculdade a gente tem uma visão e como você bem falou, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Quando você entra para o campo, para a expectativa, aliás, quando você sai da expectativa e vem para a realidade, o campo de trabalho, a visão clínica, ela muda. Então, quando você se depara com uma disfunção estética e você fala assim, por onde eu começo? O que eu vou fazer? Começa a tremer, literalmente você começa a tremer, por quê? Porque hoje, diferente de antigamente, hoje os profissionais estão saindo cada vez menos preparados para atuar na vivência clínica, né? No dia a dia clínico. Sim. E por quê? Não que a instituição seja ruim, não é isso, é porque são muitos cursos. Hoje, eu não sei em que ano você fez odonto, mas hoje são muitas áreas que veio para a estética, né? Farmácia, biomedicina não era da estética, hoje está na estética, né? E físio, enfim, vários cursos, várias formações na área de saúde que migraram e continuam migrando para a estética. E dentro da graduação você não tem uma amplitude
Para você sair com segurança na estética. Então, o que que eu vejo? Eu vejo muitos profissionais preparados tecnicamente na sua base, na sua formação, mas clinicamente falando, dentro da estética, eu preciso de experiência clínica para isso. Sabe, eu preciso realmente ter vivido algo, eu preciso ter errado muito para conseguir acertar hoje. Porque ninguém fala, olha, não vai por aqui, isso aqui está errado. É difícil você encontrar uma mentora que tenha passado por tudo isso para te ensinar exatamente o que você deve fazer. Para segurar na tua mão e falar assim, não, faz isso aqui, você está começando? Começa por aqui. Eu, por exemplo, eu não tive a oportunidade de começar com alguém que fala assim, vem para cá, faz um estágio comigo, fica 3 meses comigo, me observa. Agora tá, me observou, aprendeu, agora deixa eu te segurar a tua mão. Faz, eu te observo, eu te corrijo, eu estou contigo. Bom, eu não tive ninguém fazer isso. Então eu fui com a cara mesmo, sozinha, né, sem mentores. Sim. E errei bastante e hoje eu entendo o porquê do erro, né? A dor, né? A dor. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, estava começando a se falar em harmonização artificial, harmonização facial, né? Harmonização artificial, inteligência artificial na cabeça 24 horas por dia. Não, mas a harmonização facial estava começando a falar sobre isso, né? Ainda tinha aquela discussão se o dentista podia colocar botox, se não sei o que. Hoje em dia, né, tem várias áreas, tanto o estágio de vocês, eles servem, por exemplo, para uma pessoa que é dentista, eles servem para pessoa que faz estética. Qual é a abrangência do estágio de vocês? Quem pode fazer? Dentistas, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, Enfermeiros. biólogos, enfermeiros, todos os profissionais com essa formação na área de saúde e estética, todos aqueles que são, bom, agora eu estou falando da pós-graduação, né? Sim. Então nós temos a pós-graduação, mas nós temos também o estágio, que é para outras formações também. Legal. Principalmente os esteticistas, né? Legal. É isso, né, Fátima? Sim, isso mesmo. E a pós-graduação, ela funciona para todas as pessoas do ramo da saúde e o estágio é mais voltado para quem está na área da estética. Sim, também. Também, na verdade, o que acontece? O estágio, ele vai atender todas as necessidades. O estágio atende principalmente o profissional que está inseguro para atuar no mercado. O profissional que não tem segurança para fazer uma radiofrequência, uma criofrequência, para atuar com a criolipólise, por mais que ele tenha embasamento científico, por mais que ele tenha o conhecimento técnico, ele não tem a prática, ele não tem a segurança, porque o que vai gerar segurança é a prática. E uma coisa que a gente identificou aqui, que a maioria, muitas vezes, né, Rose, a gente observa a pessoa, até mesmo uma avaliação, uma consulta avaliativa. Sim. Né? A pessoa já sai da faculdade, a gente acredita que ela sai pelo menos isso. Fazer uma anamnese bem feita. E a gente se deparou muitas vezes aqui com pessoas que tinham acabado, né, ali a formação, mas não sabia fazer ainda uma avaliação. Então, ou seja, eu lembro da Rose falando, não, essa parte pode pular, porque elas já são especialistas, elas já estão prontas. E, na verdade, quando ela fazia uma pergunta, elas não sabiam responder. Então, ou seja, existe realmente a dúvida, a insegurança, e o mercado, não tem mercado, né, para as pessoas que não estejam preparadas. É verdade. É bem complicado. Qual que vocês acham que é o maior mercado assim, da estética? Se a pessoa fosse se especializar em uma área da estética, qual que vocês acham que é a área mais promissora no momento? Na verdade, a estética é promissora. A estética é muito ampla. Sim. Eu já não penso mais assim, eu penso o seguinte, se você se especializar em sobrancelha, se você focar nisso, se você colocar toda a energia, tu vai ser o melhor em sobrancelha. Com certeza. Se foi a harmonização facial, a mesma coisa. A questão eu vejo que muitos profissionais, assim como eu já fiz, estão atirando para todo lado e não conseguem se especializar em uma coisa. Entende? Apenas uma coisa. Tudo bem que existe uma guerra de preços, existe muitas situações. Sim. Que a gente não vai discutir aqui agora. Ou pelo menos eu acho que não. Mas quando você busca realmente essa segurança, você acaba descobrindo em que você quer se especializar. Então, por exemplo, no Botox, eu quero ser a melhor em aplicação de Botox. O que eu tenho que estudar para ser a melhor? Entende? Então, mas tem que fazer o estágio, porque o estágio, ele vai te trazer para outra realidade, para outro campo, sabe? Eu, por exemplo, quando eu comecei na estética, eu estava dentro de uma clínica médica. E isso para mim foi uma das melhores coisas da minha vida. Porque eu olhava e falava, eu quero ser assim.
Aliás, eu quero ser melhor. Não, isso aqui eu não quero. Esse efeito rebote eu não quero promover nos meus pacientes. Então, eu já sabia exatamente o que eu queria. Então, os profissionais não têm a maioria não tem essa oportunidade de estar aqui dentro, de estar vivendo, caminhando. A Fátima falou uma coisa muito, muito importante, que é o começo de tudo, mas se eu errar nesse começo, eu erro em todas as outras etapas, em todos os outros processos, que é a consulta avaliativa. Sim. A anamnese está dentro da consulta avaliativa. Então, por exemplo, e ela disse que é o essencial, e é o essencial mesmo, porque, por exemplo, é a base, né, moça? É a base. Se você veio com uma dor, né, você tem algo te incomodando, né, uma disfunção estética, e eu erro nessa avaliação consulta, eu não fecho um diagnóstico corretamente, eu não consigo fazer uma classificação de diferença de flacidez, diferença de gordura, né, o que tem nas associações, Sim. a causa raiz dessa queda de cabelo, desse melasma. Se eu não consigo identificar, classificar, se eu não consigo fazer tudo isso, consequentemente eu não consigo montar um plano de tratamento. Ou seja, compromete o resultado, compromete o seu resultado, o meu resultado enquanto profissional, e os profissionais estão, de novo, despreparados para essa conduta clínica, que é a consulta e é o primeiro passo, né? Eu imagino que é muita coisa, né? A gente hoje tem uma abrangência de muita coisa, a gente até conversa, tem uma parte da minha palestra na Faculdade de Estética e Saúde, que a gente fala que a estética é literalmente o maior ramo do Brasil dentro das redes sociais, né? Então, além dessa dificuldade, a pessoa ainda tem que ser boa no que ela faz, porque nas redes sociais tem um fenômeno. Às vezes basta você ser bom na rede social. Mas eu imagino que na estética você tem que ser bom tanto no que você faz, na sua forma de se comunicar, mas você também tem que ser bom na sua técnica, né? Qual a técnica que você julga que assim, essa técnica é uma das técnicas mais complexas de aprender? Mais complexas? Aham. Quando envolve raciocínio clínico, é mais complexo. Aparelhos também, né? A gente vê essa dificuldade, né, de lidar com aparelhos. O raciocínio clínico é o seguinte, por exemplo, a cultura, vem uma cultura antiga da estética que, por exemplo, eu tenho um protocolo pronto e eu vou aplicar ele na Fátima e em você. O objetivo dele é redução de gordura localizada. Não faz sentido eu fazer a mesma aplicação, porque cada uma de vocês tem uma necessidade diferente, até percentuais diferentes. Então eu preciso, de novo, voltar lá na consulta e dentro dessa consulta fazer uma adipometria correta, né, fazer uma medida correta, tirar esses percentuais, classificar se ela tem associação, se essa gordura tem associação com flacidez, que tipo de flacidez, porque eu posso associar uma terapia combinada. Mas peraí, ela toma uma medicação que dá incompatibilidade com essa corrente elétrica. Então se eu fizer, pode ser que ocorra alguma intercorrência, eu tenha um efeito colateral. Então isso é um raciocínio clínico. Entendi. Saber a diferença biológica de cada uma das pessoas, né? Isso. De cada um dos pacientes que você atende. Chama paciente, né? A gente chama de paciente. Então, paciente que cada vez mais está muito exigente, né? Cada vez mais. E ele já chega com quase pronto o que ele busca, o que ele quer. Então, se houver um desencontro ali, já matou o seu trabalho. Já chega com a foto da Virgínia e fala que eu quero ficar assim. Essa é a minha expectativa. Essa é a minha expectativa. Esse abdômen. Eu quero. Tem como aquelas. A gente consegue. Qual é, assim, dentro. O aluno, ele tem que ser bem realista também com o paciente dele, né? Tipo, quando eu tô conversando, às vezes, com o meu cliente, alguma coisa do tipo, às vezes eu tenho que fazer aquela sessão de psicologia, né? Aquela sessão de terapia, pra pessoa, antes dela estar pronta pra estética, né? Antes dela estar pronta pra fazer uma mudança estética, a gente já até falou disso no último podcast, precisa ter um preparo ali do paciente em si, não tem? Do mental, de como o paciente se sente. Como que vocês preparam o aluno de vocês para conversar com o paciente? Na verdade, uma coisa que falamos sempre é ele saber exatamente o que quer da vida. Sim. Por exemplo, já teve alunos que chegou com a visão de que o meu negócio é corporal, eu quero... Quando vi uma aula da doutora Rose uma vez, não, eu quero fazer facial. Então, ou seja, muitos ainda estão perdidos.
Eles formam ou estão, né, nessa fase de formação, mas eles não sabem exatamente o que querem mesmo, qual área ele quer atuar. Ele quer se especializar em quê? Em melasma, injetáveis, muitos ainda estão perdidos. E quando eles chegam dentro de uma clínica escola, eles se encontram. O legal que tem acontecido muito, né, Rose, é isso aqui. Eles começam a se encontrar de verdade com aquilo que aquilo que queima no coração dele, porque dentro do processo todo, até mesmo de formação, ele acaba vendo tanta coisa, experienciando muitas outras, que ele acaba se perdendo no contexto. E quando ele chega aqui, ele se reencontra. Eu quero facial ou corporal. Então, ou seja, o grande barato de estar dentro de uma clínica escola é isso também. Acender essa chama dessa paixão, porque tem que acontecer isso, né, Rose? Porque é a emoção que tem que nascer no coração de todo mundo para fazer uma boa execução, né? Então, aqui ele se reencontra e descobre quem é e o que de fato ele quer fazer. Então, isso também ajuda, né, no processo. Sim. Né? É bem E legal. o que tem dentro do estágio hoje? Quais são as áreas que o estágio abrange? Tudo bem completo, né, Rose? Sim. Tudo. Sim, a gente montou uma grade diferenciada porque, como eu disse, a gente identificou essa dor, né? E é uma dor que eu também já tive. Então, a gente colocou dentro da grade terapias capilares, estética facial e estética corporal. Então, nós colocamos do tratamento de celulite até o emagrecimento, do rejuvenescimento, da ruga, e nós colocamos eletroterapia, cosmetologia, aromaterapia, né? Nós temos também, porque é outra coisa também que a Fátima sempre falou, né? E é a realidade do profissional da minha área. A gente se prepara muito tecnicamente, na maioria das vezes. Mas eu estou preparada para fazer um botox, mas eu não sei como vender o meu botox. Sim. Então é algo que a gente pensa muito. É uma dor, né? Porque e a gente escuta muito isso. Poxa, eu não sei como vender o meu procedimento. Sim. Ou até ofereço, mas quando o paciente vem com uma objeção, eu já começo a recuar, então eu não sigo, eu não tenho segurança em vender, mas aplica muito bem, entende? Então, dentro dessa grade, a gente coloca também, porque isso é muito importante. Precificação. Vendas. Sim. Tem hora que a gente ajuda até a gravar vídeo, a pessoa tem dificuldade, inclusive nós queremos fazer um vídeo para ela, né? Para me ajudar também com a inteligência artificial, porque também é uma necessidade, como vender esse produto. Sim. Então, ou seja, nós estamos sempre em busca de minimizar as dores, para que ela se posicione no mercado com segurança e execute aquilo que ela sonha fazer, mas de uma maneira mais correta, mais coerente, né, com conhecimento e segurança, porque hoje o que mata realmente é a insegurança. Não tem segurança para executar, não tem segurança para atender, não tem segurança para vender e, consequentemente, não tem resultado. Então, tem um monte de pessoas formadas hoje no mercado, mas não estão posicionadas, não têm seus negócios, vêm para uma clínica como aqui, né, a Viva Bem. Quantas vezes, né, vieram pessoas com currículo lindo, maravilhoso, né, formadas, Sim. mas não consegue fazer um atendimento, não consegue manusear um aparelho, na verdade, conduzir ali uma consulta avaliativa. Então, é realmente uma necessidade que nós entramos aí nessa brecha para atender, né? Sim. E complementando o que a Fátima falou, a grande maioria dos profissionais que eu conheci também, principalmente na pós-graduação, lá a maioria tem 2 graduações, está na segunda pós, já fizeram vários cursos. E tudo isso por quê? Porque continua inseguro. Então, a gente pensou muito nisso também, sabe? Ao invés de você fazer 1 milhão de cursos como eu fiz, porque eu não tive essa oportunidade, entende? Leva toda essa insegurança para dentro de uma escola, né, de fato, onde você vai atender pacientes reais, vai conviver com o problema e vai aprender a resolver a disfunção e resolver, inclusive, uma intercorrência, por exemplo, que é algo que a maioria das pessoas não ensinam. Então, dentro desse campo clínico, você vai conseguir extrair tudo isso. Para de fazer 1 milhão de cursos, porque tudo bem, né? Existe uma finalidade, existe um objetivo, mas hoje com essa oportunidade, dentro de um estágio, você sai ali com pelo menos umas 100 informações diferentes. Sim. Até porque, né, nós já falamos especialidades faciais, corporais, capilares. Então, você vai sair com uma experiência boa, pronto para atender o seu paciente, né? E uma coisa importante, rápido.
Porque são apenas 6 meses, 200 horas. Então imagina, né, você ter tudo isso, né, estar ao lado, dispensa comentário, né, mas de uma das melhores, com 200 horas para você ter tudo isso que nós acabamos de falar, que é uma dor, uma realidade, uma dificuldade sanada ali para você já sair com o teu negócio pronto. Então assim, não tem preço isso, né? O meu amigo estava me falando uma coisa, achei tão genial essa semana, que ele estava falando que ele achava muito importante o fato de você estar dentro de uma sala de aula, porque, por exemplo, hoje, quando a gente já passou dessa fase, quanto que a gente não paga para estar junto com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que a gente faz? Tipo, a gente paga muito dinheiro. A pessoa paga, às vezes, o valor de um estágio, o valor de uma pós, ela não tem noção de que para você sentar numa mesa ou para sentar numa sala onde você vai encontrar 15 pessoas que fazem a mesma coisa que você faz depois daquilo ali, você vai pagar milhares e milhares de reais, assim. A gente paga pro que a gente chama hoje de networking, para ter pessoas que estão fazendo a mesma coisa que a gente faz. Quando você sai do ambiente da sala de aula ali, você não vai ter mais essa oportunidade de estar com pessoas que fazem o que você faz, de ser impulsionado por pessoas que fazem a mesma coisa que você está fazendo, que tem o mesmo propósito que você ali. Então, por exemplo, você faz uma faculdade de estética, você faz um estágio de estética. Quando que você vai ter de novo, ou quando que você vai ter de novo, pelo menos por um valor de um estágio ou por um valor de uma pós, a chance de você ter uma pessoa na frente ali dedicada a te ensinar o passo a passo do que você está fazendo. É muito raro. Você vai depois, quando você for jogado no mercado de trabalho, você vai querer pagar para uma pessoa poder parar e dedicar o tempo dela. Porque um professor, ele para e dedica tudo, e ele tem genuinamente uma vontade de que algum dos alunos saiam do livro, que a gente, como professor, acho que a gente já tem uma noção de que não é todo mundo que sai com vontade, né? Não é todo mundo que tá ali para poder prosperar. Mas você tem esse sonho, né? De que uma pessoa, pelo menos uma pessoa, saia genuinamente bem. E isso não existe. Não existe você pagar o valor ou de uma faculdade, porque as pessoas falam, a faculdade é cara. A pós-graduação é cara, o estágio é caro. Eu não acho caro, porque você tá pagando um valor que você não vai ter essa experiência nunca mais. Uma coisa que eu gosto, né, Thay? E uma coisa que eu gosto muito de falar, acesso, né? Você está pagando pelo acesso. Imagina você estar dentro de uma clínica escola, né, com uma pessoa com 26 anos de experiência te mostrando para você o caminho para que você cometa menos erros. Sim. Ou seja, te dando realmente a estrada que você vai percorrer com menos dor, com mais conhecimento, com mais segurança. Isso não tem preço, isso tem um valor muito grande. E isso precisa ser valorizado, porque hoje a gente observa que a maioria faz muito pelo dinheiro. Né? Não é utopia dizer que não visa também. Claro que todo negócio tem também esse lado, né, financeiro. Mas de verdade, a gente vê muito amor envolvido. Eu sempre falei com Rose, você sempre entrega mais. Né? Sempre entrega mais. Se é 1 hora de workshop, são 2 horas entregue de workshop, ou 2 horas e meia. Então, ou seja, a gente vê muito amor envolvido. Gente, isso não tem preço. Então, ou seja, isso precisa ser valorizado, né? Isso é muito interessante. E é uma paixão que ela tem em ensinar muito grande, né? Nasceu para isso. Foram anos, né, de estrada, 26 anos, né, Rose? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Ouvir um pouquinho. De onde você veio, né? É mesmo, De onde você veio? Eu ouço tantas histórias boas da Rose. Eu falei pra Fátima, olha, Rose, vamos fazer um podcast com a Rose. Eu falei assim, mas eu vou perguntar as coisas lá da Rose e tudo, que eu quero saber todas. Se entrar nas histórias, algumas coisas tem que deixar fora, né? Senão vai virar aqui, vai até meia-noite. Mas, Rose, da onde surgiu a Rose Esteta? Onde isso começou? Da onde veio esse sonho? Como que foi o começo? Me conta um pouquinho. Bom, na verdade, quando eu cheguei em Brasília aos 17 anos, eu não sabia exatamente o que eu queria. Né? Eu não sabia, eu tinha finalizado o ensino médio lá no Rio Grande do Norte. Uhum. E eu comecei a trabalhar dentro de uma clínica médica, não estética, médica. Comecei limpando o chão mesmo, limpando o chão. Depois fui para a recepção e eu observava muito, era uma clínica bem movimentada, era maternidade também. E nessa época, o meu ex-chefe, ele era um dos sócios
lá, né? Eram 6 sócios. E ele, com uma visão bem diferenciada, né? Muito inteligente, ele começou a fazer uma pós em medicina estética no Rio de Janeiro. Inclusive, essas pós só existiam 2, no Rio e em São Paulo. E ele fez essa pós e lá ele já voltou, né, já determinado em ter uma clínica de estética, em abrir uma clínica de estética, um projeto dele, pessoal. E Brasília não tinha formação. Existiam alguns cursos livres, né, em 2 instituições, mas não tinha uma formação estética nessa época, né, como existe hoje. E aí ele voltou com essa ideia, né, aliás, ele começou a estudar e voltou com o projeto já da clínica, e ele comentou, né, que ia abrir uma clínica e que precisava de alguém, e se eu aceitava o desafio de estudar nessa área. E eu falei, mas eu não sei nem para onde vai, não sei nem o que aqui, né? Enfim, mas ele foi um grande incentivador, sabe? Naquela época não tinha internet, não existia, você tinha que, como ele falou, você tem que comer esse livro aqui, ó. Vai embora. A anatomia, eu vejo as meninas, alunos reclamando de um conteúdo básico de anatomia, fisiologia, naquela época não era essa coisinha. Você ia pro chat e já entregava tudo, não existia. Era livrão mesmo, tinha que estudar bastante. E ele cobrava muito e isso foi muito bom. Foi muito bom, porque eu estudei bastante, né? Eu comecei já com força total e me apaixonei. O primeiro curso eu fiz em São Paulo, em Brasília não existia, né? Sim. E ele falou, olha, vai porque você tem perfil. Perfil, você tem perfil. E eu não tinha dinheiro para nada, Eu comecei como estagiária, não tinha condições de pagar um curso. E eram cursos muito caros. É como se fosse realmente na área de medicina hoje, entende? Porque era raro, era longe. Poucas pessoas acessavam. Pessoas acessavam. Além do curso, tinha hospedagem, tinha passagem e tudo mais. Enfim, era muito caro. Então, o que ele fez? Ele falou, tudo bem, você vai... Eu entro com recurso, você faz o curso e depois você me paga trabalhando. Uau, deu uma oportunidade. Deu uma oportunidade, beleza, bora. Legal. Então eu fiz todos os cursos que ele me deu oportunidade e cada vez que eu estudava eu me apaixonava, eu voltava mais empolgada, já aplicava. Eu já comecei a trabalhar com laser naquela época, mesmo sem formação para atuar com laser, e ele falava, não, você que vai fazer. O curso mas o curso é do médico, não, mas você faz o curso, você atua e eu respondo por você. Então eu já fazia alguns procedimentos que ele me dava essa cobertura técnica, né? Uhum. Então foi maravilhoso, foi um começo assim, desafiador, mas ao mesmo tempo eu tive esse incentivo, né? Ele não me deu dinheiro, me deu oportunidade, né? E eu aproveitei a oportunidade e foi aí que nunca mais eu parei de estudar, até hoje. Legal demais. E agora está pronta para transbordar isso, né? Sim. Imagina quando abrir tudo isso, quanta coisa tem dentro ao longo Não, desses e antes anos, de entrar nesse universo do docente, da docência, eu pensei, cara, para que tanto curso? Poxa, eu poderia estar fazendo só um procedimento. Chegou um momento que eu fazia 200 procedimentos diferentes, mas não tem como se dedicar a todos, eu não vou ser especialista em todos. Uhum. Por que tudo isso? Chegou o momento de me questionar o porquê tudo isso. E hoje eu entendo, entendo. Então, por exemplo, se a Fátima é minha aluna e ela quer decidir em se especializar no facial, eu consigo entregar a ela várias experiências, né, teóricas e práticas do que eu já vivi, entende? Então, hoje eu entendo que tudo que eu fiz até aqui não foi por mim. Não foi sobre... porque hoje eu tenho bagagem para entregar a ela essa segurança, sabe? Então, isso me traz muita paz. E isso precisa ser muito valorizado no mercado. Sim. Porque com esse múltiplos conhecimentos, ela desenvolveu também muitos métodos. E hoje, quando você vem para um mercado tão amplo, bem colocado por ela no início, né? O mercado da estética, se você tem métodos, facilita o processo. Ou seja, você não tem que estudar tanto, fazer tantos cursos como ela fez, para fazer, às vezes, um único procedimento. Eu vejo ela dando aula de melar, sou apaixonada. Eu falo que se dependesse de mim, escolher por ela, eu diria, faça só melasma, porque é apaixonante vê-la trabalhando, porque ela trabalha de forma integrativa, eu amo, né, medicina integrativa.
Então ela trabalha de forma integrativa, faz uma entrega maravilhosa e é apaixonante ver. Mas ela desenvolveu um método, porque você imagina, para chegar a uma especialização, para ser um especialista em melasma, quantas horas debruçada ali sobre, né, livros, enfim, aulas, quantas vezes ela teve que se deslocar para hoje, em 8 horas, conseguir formar o aluno, né? Conseguir entregar, não formar, mas entregar uma boa parte que ele já pode sair atendendo. Então, ou seja, tem que ser muito valorizado todo esse tempo, né? Então, dentro do Viva Curso, a gente busca isso no Rose Academy, né? Trazer esses métodos para simplificar, para que ela não tenha que fazer tantos outros cursos e às vezes se deslocar da cidade, ficar fora, né? Semanas, como a Rose já teve que ficar. E aqui dentro do Rose Academy ela consegue ter todo esse conteúdo desse posto de conhecimento. Fátima, o que é a medicina integrativa? O que significa? A medicina integrativa, na verdade, ela trabalha o todo, né? Uhum. A gente entende que existe todo mal, existe uma causa raiz. Existe uma raiz causa, melhor dizendo. Então, até para uma dor de barriga, tem uma raiz. Por que a minha barriga está doendo? Então, a gente tem que começar a perguntar. Então, aqui a gente procura entender se tem um melasma. Um melasma é tanta coisa que pode aparecer uma mancha aqui. Pode ser no fígado, pode ser no intestino, pode ser no útero, pode ser cortisol alto demais, a pessoa está estressada. Então, ou seja, quando você identifica essas raízes ou raízes, você consegue tratar o problema de uma vez e não ficar no paliativo, sabe? Só com ácidos, né? O que eu amo aqui é isso. Quando eu vi essa alfa, gente, isso o mundo tem que conhecer. Porque você vai na origem e dentro ali, quando ela começa com o aluno, ela faz em cada um essa análise. Ele consegue entender o porquê que ele tem. Se ele tem melasma, qual a causa? Ele já sai, olha, realmente, eu estou com ovário policístico, eu tenho um problema no intestino. Quando identifica ali através da anamnese, ele já consegue identificar o que ele tem. Então a medicina integrativa é isso, ela é um todo, né? Ela integra o ser por um todo, entendendo que toda dor, toda patologia, vamos dizer, tem uma causa raiz. E a nossa função é tratá-la, é buscar de dentro para fora o processo. Legal. Rose, o melasma são as manchas só no rosto? Como que funciona o melasma? Não existe o melasma, o mais comum é o facial, né? Uhum. Existe o corporal também. É menos comum, mas existe, e em público feminino é muito mais maior, né? Mas homem também tem melasma. Então, facial, corporal, feminino, masculino. Homem, inclusive, isso é um bom tema. Os homens agora estão como é que se diz? Se cuidando, né? Sim. Quais são os procedimentos assim, que os homens mais procuram, assim? Estéticos. Estéticos. Porque o homem adora terapia relaxante, né? Adora terapia relaxante. Mas assim, esteticamente falando, hoje, uma das maiores dores masculinas, que também agora é feminina, é a queda capilar. É verdade. É a queda capilar. Então, assim, ninguém quer ficar careca, meu amor. Ninguém quer ficar careca. E tá tudo certo. E como a Fátima falou, é uma disfunção estética que existe uma raiz causa. E aí, o maior desafio do profissional é descobrir essa raiz causa. Porque se a queda de cabelo é uma disfunção e a disfunção é um sintoma. Se eu foco no sintoma, eu consigo melhorar. Hoje eu tenho recursos eletroterápicos que conseguem melhorar esse sintoma, mas não vai resolver. Legal. Sabe o que é legal quando eu escuto vocês falando? É que eu fico pensando assim, quando a gente pensa em estética, na nossa cabeça estética é beleza. E não é só beleza, Não né? é só beleza. A estética, Saúde. a beleza é o que a gente perde pela falta da saúde. Sim, exatamente. Inclusive, não tem como desenvolver um trabalho lindo esteticamente quando existe patologias por trás. Legal. Não existe a possibilidade de deixar você com um cabelão se você está sofrendo com alopecia. Não existe a possibilidade de deixar você com o abdômen travado se você tem uma síndrome metabólica, ou está com desbiose intestinal, ou tem qualquer outro problema interno que vai interferir no resultado estético. Então, a saúde e estética, elas caminham juntas, não são separadas. Saúde, tanto é que na estética agora, saúde e estética foram integradas. A maior parte dos problemas estéticos da mulher vem do útero ou do estômago?
do estômago. Sistema gastrointestinal, sem dúvida. A cada 10 causas raízes, 9 sistema gastrointestinal. E é o que a gente come. O que é? A gente tem que parar de comer? O que a gente tem que fazer pra ser bonita? Tem que parar de comer, se parar de comer, morre, né? Se você conseguir segurar a onda, né, de pelo menos 5, você já sai na frente. Açúcar, glúten, leite, manter o seu estresse. Ter um bom manejo do estresse, porque olha, o cortisol, inclusive, né, a inteligência artificial agora fizeram um estudo, fizeram uma pergunta, na verdade, para ela. O que fazer para viver mais, chegar a 130 anos? Ela falou, faça um bom manejo do estresse. Ou seja, um cortisol elevado, ele oxida e você, consequentemente, envelhece e morre mais cedo. Então, ou seja, um bom manejo do estresse. E o quinto, e não menos importante, bebida alcoólica. Ou seja, se você ficar longe desses 5, certamente você vai viver um pouco mais, né? Vai ter mais saúde, qualidade de vida e não vai ter essas disfunções aí com tanta frequência. Porque hoje a cada 10, pelo menos 8, tem uma disfunção estética, né? Que maravilha, agora pra mim só faltam 4. Porque beber eu não bebo, mas agora eu só tenho que corrigir os outros 4. Mais fácil, então. Um pouquinho. 40%. 40%. Fátima, e é no manejo do estresse aí que entra a aromaterapia, não é? Sim, exatamente. Ajuda muito, né? Através de um lavanda, por exemplo, que é rica em linalol, você consegue fazer um bom manejo, porque ela já está cientificamente comprovada que ela baixa o cortisol. Então, se eu baixo o cortisol, melhora a minha melatonina, melhora a minha tireoide, melhora a qualidade do meu sono. Então, eu já começo, através da aromaterapia, a fazer esse manejo do estresse. E como é que a gente coliga a aromaterapia com o procedimento estético? Como que o aluno aprende isso? Na verdade, a aromaterapia, ela potencializa tudo que a estética faz. Se é um aparelho, né, Rose? A Rose, aqui até no banheiro da Viva Bem tem aromaterapia. Aqui você faz terapia em cada canto com a aromaterapia, né? Então, ou seja, desde uma aplicação de mão mesmo ali, um tratamento capilar, tudo a aromaterapia entra, os óleos essenciais entram fazendo justamente isso, potencializando a ação dos tratamentos. Porque eles são bioativos, né? Então eles penetram, eles vão mais fundo, eles conseguem trazer. Esse ativo, né, dentro da aromaterapia, como a Fátima falou, muito bem baseado na ciência, comprovado, ele realmente potencializa, mas além disso, quando eu entrei nesse universo integrativo, eu só pensava em melhorar o resultado do meu cliente, em melhorar, em potencializar os resultados dos alunos com seus pacientes. Hoje eu tenho uma visão melhor, maior, mais ampla. Por quê? Nós estamos lidando literalmente com pacientes mais adoecidos. Por exemplo, mas é muito comum no dia a dia a gente se deparar com dermatites. Vários tipos de dermatite. Tá, essa paciente sofre com dermatite. Talvez uma causa fisiológica, uma causa emocional. Então ela chega no nosso consultório, ela busca um tratamento facial, por exemplo, né, que é muito comum. E a gente não tem como fazer uma abordagem cosmecêutica porque pode gerar um processo maior, irritar mais ainda essa pele. Então eu tenho recursos dentro da aromaterapia para promover um resultado melhor e não correr o risco de uma intercorrência. Então eu vou gerar segurança para ela, entende? Hoje isso é muito bom, é muito importante porque a maioria dos profissionais da minha área não sabem como lidar com essas patologias, não sabem o que usar no momento da abordagem clínica, né? E dentro da aromaterapia a gente tem a oportunidade de trazer uma aplicabilidade clínica, mesmo sendo uma patologia, e não correr o risco de uma intercorrência, entende? Então isso é muito bom. Muito bom. E lembrando que os óleos são holísticos, a gente gosta de falar, né? Ele trata o todo. Então imagina que uma aplicação tópica, ela já inala, já aciona o sistema límbico e ela já vai ter um bem-estar. Ela vai sentir-se melhor, ela vai acalmar se ela estiver ali muito cansada, irritada, enfim. Sim. Aí ela começa a inalar os óleos e eu estou cuidando aqui, estou me sentindo melhor, que o óleo ele tem esse poder por ser holístico, né? Ele trata o todo. Então, ou seja, a maioria das causas são sistêmicas, né? Então, ou seja, e você consegue com os óleos tratar o todo, é maravilhoso. O óleo realmente é vida, não dá para viver sem, né? Como dizia Margaret Maury, lá em 1950, na Grã-Bretanha,
ela já fazia dentro das estéticas esse trabalho personalizado. Através do óleo você pode fazer isso, trazer esse olhar, né? Olha, você precisa desse tratamento. É bem específico e é muito legal você Eu trabalhar dessa tava forma. assistindo uma série medieval, né? E aí eu achei tão legal. Os reis andavam com um negocinho, uma bolinha aqui, era tipo um cinto, como, tipo aquele negócio que o padre passa fazendo assim. Sim. E aí eles ficavam, toda vez que eles iam tomar alguma decisão ou fazer algo, eles cheiravam aquilo ali. Aí eu falei, isso é óleo essencial! Com certeza! Com Isso é certeza. óleo essencial. Então, tipo assim, desde a Idade Média eles tinham ali, né, esse hábito de cheirar óleo essencial. Eu achei tão legal. Eu falei, caraca, o pessoal lá na época de Cristo eles utilizavam bastante. 3.500 anos antes de Cristo, eles já utilizavam. Olha Né? que Então a gente isso. está falando de algo milenar de fato, né? Então não dá para viver sem. Hoje a aromaterapia ela ocupou, né, espaço em tudo. Ou Sim. seja, farmácia, né? Você encontra óleos Sim. essenciais, na estética, na perfumaria, tudo tem que ter um óleo essencial, justamente para fazer isso, potencializar a ação de tudo. Porque eles têm poder, né? Eles conversam com o nosso corpo por ser bioativo. Eles Sim. falam com a gente, não é só um cheirinho. Você inala um óleo, você vai perceber a mudança. Ao inalar o óleo, você já viu a mudança. Uma tangerina, por exemplo, eu falava com uma pessoa essa semana, né, que passou. Ela falou, Fátima, eu tô com uma depressão que eu não sei o que fazer da vida. Eu falei, inala a tangerina, é o óleo da alegria. Vai te colocar pra cima. Não, mas muito sério que eu tenho que usar lavanda. Não, lavanda é linalol. Vai te acalmar, vai te colocar mais contida. Então, assim, você tem que levantar. Então, para levantar são cítricos, né? E a tangerina, ela tem esse poder. Então, ou seja, só através do uso inalatório, ela já vai conseguir essa resposta. Então, ou seja, o mundo tem que conhecer, né? Tem. Até porque nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Pelo amor de Deus, não podemos carregar esse óculos, né? Vamos tratar com a aromaterapia. Falando em ansiedade, a Rose falou pra mim assim, naquela época não tinha redes sociais e tudo mais. Hoje em dia a gente é quase obrigado a estar dentro das redes sociais. O que você acha que mudou dentro da estética? Assim, hoje as pessoas precisam estar dentro das redes sociais. Como que você diria para os seus alunos para eles se posicionarem? Como que você acha que as pessoas deveriam estar dentro das redes sociais hoje? Nossa, eu trago, eu falo como meu exemplo, inclusive Fátima foi uma grande incentivadora. Eu tinha muita dificuldade de ir para as redes sociais, muita dificuldade, muito, era um bloqueio na verdade, né? Então, para me adaptar a esse universo foi bem difícil, porque assim, eu sempre busquei muito conhecimento, mas na hora de falar desse conhecimento nas redes sociais, travava, dava um branco, sabe? Então, eu sempre trazia algo muito técnico, porque eu não tinha, a linguagem é diferente, né? E, na verdade, hoje eu entendo que a linguagem é a minha realidade. Sim. Eu preciso falar e mostrar aquilo que eu mostro, que eu sou, quando ninguém está me vendo. Mas eu tive bastante dificuldade. Mas entendi que se eu não me atualizasse, se eu não tivesse essa resiliência, eu ia ficar para trás. Não tem como viver sem. Não dá. O nosso paciente, o nosso, né, está com o celular na mão, está na rede social. É lá que eles estão. Hoje, dificilmente, claro que existe, né, a indicação boca a boca, isso é muito bom, é importante. Sim. Mas hoje não consegue fazer o seu negócio funcionar como antigamente. Quando eu comecei com a clínica, não existia propaganda, rede social, então todos os pacientes que vinham, e eram muitos, eram boca a boca. Hoje não, hoje é diferente. Hoje nós precisamos entender essa necessidade, não é uma opção. Até porque 7 horas da vida de vários indivíduos é lá dentro, né? É lá dentro. 7 horas, é o mesmo tanto que a gente dorme. Você já pensou? Eles estão conectados. E é interessante, eu falava com o Thay esses dias sobre isso. Às vezes você marca, todo mundo ama o presencial, o tete a tete, o olho no olho. É muito gostoso isso, né? Que a gente está vivenciando aqui, é maravilhoso. Mas a maioria não está disposta mais. Não. Você convida para um presencial, é gato pingado. Agora você convida para um online, você tem lá 100, 150, 200 pessoas assim, olha. Então, ou seja, não tem como a gente negar que é um universo que a gente tem que aprender a ir para ele.
a estar nele. E como usar essa ferramenta, né, Rose? Porque se não soubermos, como a Rose bem colocou, vamos ficar para trás. Então, ou seja, hoje, se você não é visto lá, você não é lembrado. É como uma loja fechada. Verdade. Tá, e essa turma da minha faixa etária de idade, com minha formação, tem uma dificuldade com tecnologia, né? Não, as meninas que estão chegando aí com essa faixa etária de 25 anos, está tudo bem. Mas não é só a dificuldade tecnológica também. É realmente uma linguagem correta. A gente precisa de alguém, de uma ajuda, de uma mentoria, de um direcionamento para poder colocar o nosso produto lá, para poder levar isso que a gente aplica aqui, né, no Com presencial. certeza. Então precisamos sim de ajuda, sabe? E é muito importante procurar a pessoa certa, né? Procurar a Sim. pessoa certa. Eu acho que assim, muita gente fala, às vezes a pessoa investe ali um tanto numa agência, numa pessoa e tudo mais, e fala, mas não me trouxe muito retorno, né, com o cliente e tudo mais, mas a pessoa também ignora o tanto que ela aprendeu a se posicionar. O tanto que ela aprendeu, porque a gente é um caminho muito longo. A visibilidade, A autoridade. visibilidade, exatamente, né? Tem o branding da pessoa. Igual a Rose falou também, leva um tempo pra gente entender que a gente não tem que estar performando uma coisa diferente, porque às vezes a gente fica ali rodando o feed e você fica, eu quero ser assim. Aí passa o próximo, não, eu quero falar desse jeito. Aí passa, daqui a pouco você é meio que um Frankenstein de referências que você gostaria de ser, só que você esquece de ser você, de ser genuíno, Autenticidade, né? Perde a autenticidade. de falar da sua forma, você esquece de, tipo assim, de passar o seu conhecimento, que com certeza é um conhecimento, tem uma massa assim na oratória, né? Tipo assim, tudo que você falar bem, com propriedade, você precisa encontrar pessoas que saibam menos do que você. É claro que se você pegar um monte de gente que sabe mais do que você, tudo que você falar vai parecer besteira, mas existem muita gente que não sabe o que você sabe. Muita gente. E às vezes a gente fala, eu vou falar essa bobagem, todo mundo já sabe disso, todo mundo já sabe o que é um melasma. Às vezes, igual eu falei, tipo, o melasma é só na face. Talvez a maior parte das esteticista saibam, mas deve ter uma quantidade gigantesca delas que não fazem ideia nem do que é o melasma. Não, tem gente que não toma sol porque acha que a causa principal do melasma é sol. E a Rose fala uma coisa linda. Se fosse o sol, Deus teria errado. Deus não erra. É verdade. Deus não erra. Deus não erra. Qual é a causa principal do melasma? Não existe uma causa, existem várias. E cada paciente tem causas específicas. Dentro das várias causas, a mais comum é o sistema gastrointestinal. Pode ser processo, porque o melasma é uma resposta inflamatória. De quê? De onde? Essa é a missão do profissional. Legal. Descobrir, né? Descobrir a origem. Não, E esse legal. melasma só tem tratamento, de fato, quando eu descubro essa causa. Eu vejo muita gente dizer que melasma não tem tratamento. Não tem, né? É. Então essa pessoa precisa vir para o estado. Precisa. Precisa conhecer o método Rose Fonseca. Ele funciona muito bem. Isso é muito bom. Rose, você é empresária há 26? Não, na área de clínica, 20 anos. 20 anos. Quais os maiores desafios de ser empresária, de ser mulher, de estar todo dia aqui, de acordar cedo? Quais os maiores desafios do empreendedorismo para você hoje? Lidar com pessoas que não sabem o que querem, que ainda não têm convicção da sua identidade e do seu propósito. Eu vejo que não é acordar cedo e dormir tarde, não é trabalhar 14 horas por dia. Não, pelo contrário, quando a gente faz o que ama, fica leve. Você se renova todos os dias, o tempo todo. Então, isso não pesa, não tem peso. Mas o meu grande desafio, eu acredito que de muitas pessoas, porque eu converso com muitos empreendedores na área de estética, é o mesmo. Pessoas. Pessoas que queiram, né? Exatamente, pessoas que queiram, porque assim, é fácil querer o dinheiro, é fácil querer o sucesso, é fácil você querer se performar, tá tudo bem. Sim. Mas passar pelos processos, né, Fátima? Nem todos estão dispostos. Não estão dispostos. Não estão. É mais pelo dinheiro, né?
a maioria das pessoas, elas não abraçam a causa. Sim. Né? Hoje o mercado ele é carente de pessoas que abraçam uma causa, sabe? E consequentemente ganha dinheiro para isso. A maioria, se pudesse, iria só no final do mês para buscar o dinheiro. Estão dispostas a lidar com, né, com os desafios que inerente a todo negócio, né? E a estética, ela é leve, ela é tranquila, é muito gostoso, é prazeroso até trabalhar, mas você tem que estar disposto a levantar e entender que aquele tempo já não é mais seu. Dentro de um processo de negócio, quando você vende, vamos colocar, né, o seu tempo, você tem que entender que aquele tempo já não é seu. Então a maioria vem muitas vezes para o mercado, não quer abrir mão de falar ao celular enquanto trabalha, mascar um chiclete no ambiente de trabalho. Então assim, essas coisas cansam dentro do mercado hoje. Então as pessoas elas precisam entender, bem colocado pela Rose, quem eu sou, que quando você sabe quem é, você valoriza seu tempo, você valoriza, né, o seu, eu gosto de falar, o valuation, né, o valor de quem sou. E não perde tempo, porque tempo é vida, tempo não é dinheiro, caraca. Então a maioria das pessoas acha que tempo é dinheiro. E elas vivem ali naquele looping que desgasta os empresários de uma forma que eu vou falar para você, eles são grandes heróis. O empresário hoje ele é um herói para lidar com impostos, que é fora da curva no nosso país, e lidar com pessoas instáveis diariamente, que leva tudo para o mercado, leva tudo para o ambiente de trabalho, desde uma TPM, que é normal, né, comum ao ser humano, até mesmo os devaneios familiares, enfim. E isso gera realmente no empresário um grande desgaste, porque o empresário ele conta com aquela pessoa. Com certeza. Né? Ele conta, porque são braços, né? Então, ou seja, se todo mundo está respondendo ali dentro do teu espaço o que ele precisa fazer, já é um fôlego que o empresário toma. Agora, quando ele tem que administrar tudo isso, torna-se desgastante e improdutivo para ele. Né? E ele acaba não chegando muitas vezes onde precisa. E isso, sem dúvida, é um dos maiores desafios. É um gargalo. É um gargalo. É um dos maiores desafios do marketing também. É um gargalo, eu diria. Um gargalo sério. Eu falo com muitos, eu vejo que o nível de desgaste que isso gera é surreal. O Primo Rico, goste ou não dele, mas o Primo Rico ele fala uma coisa que é engraçada, tipo, que é verdade, na verdade. Se você tá pelo dinheiro, o dia que você fizer 20 mil reais, você para. Acabou. E a maioria das carreiras você consegue chegar nos 20 mil. Não é uma coisa que é surreal, assim, né? Se você começar a ganhar 20 mil reais por mês, você vai sentar na sua cadeira e nunca mais vai querer fazer mais nada. Porque você estava ali pelo dinheiro. Aí qualquer pessoa que ultrapassa isso, não estava lá pelo dinheiro. Porque não tem como. Aí as pessoas ficam, mas ficou rico. Gente, não tem como. Se for pelo dinheiro, se você acordar todo dia e falar assim, eu quero ganhar dinheiro, e ficar só repetindo isso na sua cabeça, quando você ganhar o suficiente para pagar suas contas, ter um carro legal, ter uma casa, ter o mínimo de conforto que você precisa, que geralmente para uma família ali, para um casal, por exemplo, você vai ter esse mínimo de conforto com os 20 mil reais, você não vai fazer mais nada. Você não vai querer mais ir trabalhar, você não vai querer mais continuar crescendo na sua carreira, você não vai querer mais estudar, você não vai querer mais procurar nada. Então, eu acho que as pessoas, elas estão muito focadas nos 20 mil. Eu penso muito isso, eu pergunto às vezes, eu já tive uma reunião uma vez com uma equipe que eu tinha, que eu liderava, que eu sentei com as meninas, eram meninas, né? O que vocês querem ser? Eu quero ser líder, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Então me fala, o que no seu trabalho justifica o fato de você ser uma líder hoje? Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Tem alguma coisa que você melhorou no seu setor que justifique o fato de te manter como uma líder? Tem alguma promoção que você tem no seu setor? O que você gerou no seu setor nos últimos 6 meses, que é um prazo grande para você ter feito qualquer tipo de mudança? Nos últimos 6 meses que justifique o fato de você chegar onde você está me dizendo que gostaria de chegar? Não sei dizer. Mas sabe que essa é a grande resposta, né? A gente fala que elas vêm pelo dinheiro, na maioria nem por isso. Porque se fosse pelo dinheiro, faria pelo menos o trabalho.
né? Hoje Deve você tá ser recebendo. A troca do dinheiro é Então, a grande justa. realidade, você fechou com a realidade. Elas nem sabem o que querem. É, a falta de saber o que quer, igual a Rose Entendeu? falou, né? Não sabe. Porque Tudo começa por aí. tudo começa por aí. Porque se você tá ali pelo dinheiro, então ok. Então vendi aquelas horas, agora eu vou dar o melhor de mim aqui para eu ganhar esse dinheiro. Uhum. Ou seja, mas o fato de não saber quem é, o que quer da vida, e roda, né, em círculo, Sim. e coloca as pessoas dentro daquilo ali. Quando você percebe quanto tempo você perdeu ajudando essa pessoa a se encontrar, auxiliando, ensinando, porque ninguém chega pronto, né? Você tem que ensinar. Quando ela está pronta, aí ela, não é aqui que eu quero estar, porque ela continua perdida. Sim. Ninguém do está processo. pronto mesmo tendo um diploma. Mesmo Então mesmo você, tendo, mesmo né? tendo diploma, não está pronto. Não está pronto. Então a certificação não garante você pronta para o mercado de trabalho. Não. Como a Fátima bem falou, que ela é especialista em pessoas, né? Então eu admiro muito o trabalho dela. Ela se doa, ela se entrega, ela treina, ela capacita, ela fica ali o tempo todo. Mas ela pode fazer tudo isso por mim. Se eu ainda não sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, ela vai perder o tempo dela e o meu. Perde. E eu, o meu também. Não, ou seja, imagina, ninguém cresce, sabe? Não sai do lugar, é complicado demais. Então a clareza de É identidade desafiador. hoje é realmente o que tem que acontecer. Para que a gente tenha uma vida melhor, um mundo melhor, para que os negócios aconteçam melhor. Porque se todo mundo souber quem é, o que está fazendo no ambiente, até mesmo a convivência, né, vai melhorar, né, o convívio. Porque hoje a gente percebe isso, as pessoas perdidas, elas perdem outras, levam outras, né, para esse caminho. E é horrível. Hoje o mercado realmente ele está carente de pessoas que sabem. E tem mais um detalhe, tá? O que quer. É importantíssimo para esse público. É um público, assim, na maioria das vezes, que não querem receber um direcionamento, que acha que o mercado cobra muito, pressiona muito a questão de resultado. E agora eu quero falar para vocês que querem ser donos de clínicas de estética. Eu não quero trabalhar para ninguém, já ouvi muito isso. Não quero enriquecer donos de clínicas porque eu vou ter a minha clínica de estética. Que bom, graças a Deus por isso. Mas voltando a esse perfil aqui, você vai ser cobrada, pressionada todos os dias, muito mais se você fosse uma CLT, por exemplo. Por quê? Porque nós estamos lidando com uma paciente ou um paciente que tem inteligência emocional. É uma pessoa que tem conhecimento, ela sabe exatamente como se faz um procedimento, teoricamente falando. Então é uma pessoa muito analítica, muito exigente. Você está preparada para essa pressão? Você está preparada de fato para ser cobrada e pressionada 24 horas por dia, 7 dias por semana? Quem é seu chefe? Quem é seu líder? Agora é seu paciente, porque você é empreendedora, é dona do negócio. Sim. Então não existe universo profissional sem cobrança. Exato. É no confronto que a gente cresce. Entende? Então é uma geração que quer só conforto. O conforto não faz você crescer. Só Não faz. Na estética, todo mundo, porque a estética é encantadora, né? Ela é atrativa e financeiramente falando ela é muito promissora, mas as pessoas não sabem exatamente o que acontece nos bastidores, o tipo de pressão que a gente carrega. Sim. E tá tudo certo, isso é crescimento, é transformação diária. Sim. Mas elas não estão preparadas para isso. E no primeiro desafio, muitos fecham, né? Desistem. Saem. Rose, mesmo ao longo dessa trajetória dos 20 anos, quantas vezes, né, Rose, você poderia ter pensado em desistir? Ou já pensou? Mas e aí? Não. Né? Então, ou seja, você tem que estar preparado e muito Tem que bem estar preparado para isso, porque é de tudo, né? Os ataques vêm de todos os lados. todos os Desde lados. o governo, como eu falei verdade. anteriormente, né? Os Sem impostos dó. são sem dó, Sem dó são nem piedade. abusivos. Né? Hoje, para você manter uma estrutura como essa, é caro, Sim. né? E a gente tem que lidar com toda essa situação ainda de funcionário, de até mesmo a área técnica, né? Que é um desafio hoje, porque muitas técnicas vêm para uma área de estética com esse, vamos dizer, despreparo. Acaba que perde-se muito tempo nisso também, porque ela vem, eu já estou pronta, tenho um currículo, já trabalhei. Quando entra na clínica e passa por uma avaliação, ela não está pronta. Sim. Então é mais investimento, Treinar do zero. né, treinar do zero para ela conduzir o trabalho. Então assim, há um E o desgaste cliente muito é o grande, chefe né? mais cruel que existe. Porque ele avalia, né? Ele quer o melhor.
Ele tá Mas tá, e pagando, quanto né? mais exigente o cliente é, Mas mais o profissional cresce. Sim. tira da zona de conforto, Tira da né? zona de conforto. Sim. E tem muitas situações também que, às vezes, tem muito cliente que gosta de criar situação. Assim, às vezes a pessoa gosta. Tem pessoas no mundo que gostam de viver no drama. Sim. E aí tem gente que fala, eu vou fazer de um procedimento, eu vou causar um drama, porque a vida da pessoa só acontece se ela estiver dentro de um problema, ou se tiver um problema acontecendo. Quando você não sabe lidar com essa pessoa, o seu problema vira 3. É. Se você não souber manter a calma, ser uma pessoa profissional, A Fátima falava, né, sobre a teoria do caos. Pequenas coisas tornam-se grandes, né? Sim. Porque aquela coisa do cliente tem sempre razão já caiu por terra. Com certeza. Não existe mais essa do cliente tem sempre razão, de jeito nenhum. Sim. Mas você tem que saber quem você é, o que você está fazendo ali e entrar naquela sintonia. Você tem que continuar ali, manter sua postura, manter o seu atendimento, E conseguir né? contornar a Conseguir situação, conduzir, né, né? Controlar, sabe? sabe, inteligente, sem entrar naquela sintonia. Que às vezes, gente, o adulto ele não briga com o outro, ele briga com ele mesmo. Com certeza. Né? Então, ou seja, ele está com uma raiva do trânsito, ele chega aqui, despeita em cima de um atendente. Então, se ela não tiver inteligência emocional, ela vai entrar, o que ela vai fazer? Ela vai descer a régua e ali vai dar um conflito e o ambiente de trabalho não pode acontecer isso, né? Então é bem interessante. Com certeza. Né? Meninas, a gente está chegando ao final. Olha, só fomos 1h04 de conversa. Maravilha! Vocês estão pensando Passa rápido, Uma né? delícia, Passa leve, um bate-papo, né? Se deixar falando. Não bora. Se deixar, a gente Muito fala bom. bastante. E pra gente terminar, eu queria que vocês fizessem o merchan do estágio de vocês, da pós de vocês, que vocês contassem aí por que a gente deve entrar, onde a gente encontra vocês, onde eu posso fazer o meu cadastro, se eu sou uma esteticista, se eu sou da área da saúde, como que eu encontro vocês? Pode falar um pouquinho, por favor. Vai lá, Mas Rose. você- Manda, pode finalizar, pode ir falando, depois eu falo dos endereços digitais. Dos endereços, né? Bom, a gente falou o tempo todo, né, sobre os nossos diferenciais, não que não tenha profissionais excepcionais, né, na área de docência, mas o nosso objetivo realmente é segurar a mão desse profissional, é fazer com que ela saia preparada para o mercado de trabalho, para abrir a sua própria clínica, né, tendo essa visão global, não só técnica, mas também essa visão de vendas, de gestão de clínica, né, essa mentalidade de empreendedora, que faz toda a diferença também no negócio. Então, de fato, você vai atuar dentro de um universo para te entregar essa segurança que você precisa. Então, o estágio é isso, é fazer com que você saia pronto. Deixa eu trazer a comparação, é como se fosse uma residência médica. Então, o médico fez a graduação e ele precisa passar pela residência para atuar como médico. Então, você na área de estética, você precisa passar pelo estágio para ter segurança na sua aplicabilidade clínica. Então é isso que nós vamos entregar a você. E lembrando que são praticamente 80% prática. Ou seja, você já tem toda a formação teórica. Então aqui você vem para praticar. E é muito importante você ter essa consciência, que você vai chegar e colocar a mão na massa, executar em pacientes reais. Então, ou seja, tudo isso faz a diferença para que você cresça. Então, estamos prontos, né? O Rose Academy está pronta. Acessa lá o nosso canal, Rose Academy, com Y no final. Estamos aqui em Taguatinga Norte, pronto para atender. E tem uma coisa que eu quero muito que o público saiba. Nós temos um espaço, nós temos um auditório aqui. Então, você que também ama ensinar, que tem um curso, não importa qual, tem um conhecimento e deseja transbordar, deseja ajudar outras pessoas a conhecerem, a saberem o que você sabe, entre em contato com a gente, vamos conversar para que você traga para cá, para que os alunos conheçam o seu trabalho também, para que você use esse espaço para você crescer ajudando pessoas. Isso não tem preço, né, gente? Você poder ajudar pessoas a conhecerem o que você sabe. Inclusive, essa semana eu conversava com uma que faz trança, gente, no cabelo. Outra que faz aplique. Você tem que ensinar quantas pessoas, né, desejam aprender o que você sabe. Então, aqui também é um espaço para isso, que a gente pode conversar e você, junto com a gente, você é um dos nossos parceiros, um dos nossos professores. Eu tenho certeza que muitas vidas serão transformadas
através do Rose Academy. Com certeza. Não é verdade? Ah, obrigada, meninas. Foi um prazer. Foi muito E bom. por último, gente, siga a gente nas redes sociais. Eu vou colocar as nossas redes sociais aqui. Se você quiser sobre marketing também, eu tô lá, inteligência artificial, quiser fazer podcast.